Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje nós vamos receber mais uma pessoa que faz parte dos nossos textos com Pedro Siqueira. Já fizemos uma vez, lá em São Paulo, a entrevista com a Jéssica e hoje nós vamos entrevistar a Márcia. Hoje é um momento especial porque nós não estamos lá no nosso local de gravação, nós estamos aqui na casa da Márcia, onde é a matriz do NTPS. Tudo bem, Márcia? Como vai? Tudo bem, Vera. Que alegria você estar aqui na matriz do NTPS. Márcia, sempre a gente começa com aquela pergunta, né? Para a gente conseguir se situar melhor. Onde foi que você nasceu e onde você mora? Eu nasci em Parnaíba, no Piauí. Né? Nossa família é toda de lá. E aos 4 anos, a gente veio para Fortaleza. Então, atualmente, eu moro em Fortaleza já há bastante tempo, né? Certo. E a sua família sempre foi de formação católica? A nossa família sempre foi de formação católica. Né? Papai e mamãe sempre nos ensinaram desde pequeno, levando a gente para a missa, né? Preocupados também com catequese, primeira comunhão. Mas a gente também tem histórias, né? Que a gente sabe que desde a nossa bisavó, né? A mãezinha, a avó da nossa mãe, né, sempre também colocava a mamãe dentro dos ensinamentos da igreja. E você teve, assim, alguma experiência na sua juventude ou na sua vida adulta que você vê que conheceu realmente o amor de Deus? Porque às vezes a gente é católico, mas a gente não teve uma experiência com Jesus. Você teve alguma experiência que você achou assim, agora realmente eu conheci o amor de Deus? Teve. Eu até estou emocionada. Antes, né, a gente ia para a missa eu particularmente ia para a missa por ir, né? Não tinha esse amor que a gente tem hoje. E quando eu tinha 16 para 17 anos, a gente estava fazendo 3º ano, e o Marcos, nosso irmão, padre, né, na época ele morava na comunidade lá no Pirambu, e a gente foi participar de um encontro de jovens lá. Foi um retiro. Foram 3 dias, né? Eu me lembro da Alba lá também, a Rose. E teve um momento na praia, né? Que foi um dos últimos momentos, né? Eu gostei muito. E aí, nesse momento da praia, realmente eu senti o amor de Deus por mim. E foi exatamente nessa época, né? Que eu resolvi não me desesperar mais com asma, porque eu entendi ali o amor de Deus, que Deus morreu por nós, uma morte de cruz, né? Então, por que eu reclamava quando eu tinha asma, né? Então, eu comecei a não me importar mais quando eu tinha asma. E a partir daí, foi esse momento que foi a virada da chave. E a sua asma era assim, constante, toda semana? Tinha que ir para o hospital, esse tipo de coisa? A minha asma era severa, muito severa. Eu tomava medicação todo dia, toda hora, né? Mas nessa época, ela não era tão severa. Ela foi piorando com o passar do tempo. Depois que eu me casei, foi que ela foi piorando mais. Mas nessa época, ela já era uma asma forte, né? E eu, particularmente, colocava papai e mamãe doidos. E eu ficava desesperada e eu não admitia porque que eu tinha asma, né? Tipo aquelas pessoas, porque eu não sei o quê. Então eu reclamava muito com Deus por isso. E aí eu aprendi a não reclamar mais, né? E por várias vezes eu fui parar em hospital com falta de ar, né? Com uma crise muito severa que tinha que me hospitalizar. E aí eu parei. E aí eu comecei a dizer pro pessoal, né? Olhe, se eu tiver com asma, não se preocupe. Mas se eu lhe disser estou morrendo, me carregue para o hospital porque o negócio está sério. E aí já aconteceu algumas vezes de eu dizer essa frase. Mas aí realmente, depois desse encontro com Deus, eu me tornei uma pessoa com saúde muito tranquila. Mesmo sofrendo, né, com a asma severa que eu tinha. E esse problema de saúde, Márcia, alguma vez assim você acabou ficando com depressão por causa disso? Graças a Deus eu nunca tive depressão.
né? Várias pessoas sofrem disso, né? Inclusive nós estamos no janeiro, né? No Janeiro Branco, que fala exatamente dessa saúde mental. Graças a Deus a minha saúde mental sempre foi tranquila. Eu nunca tive depressão por conta de saúde. Aliás, nunca nada me abalou para que eu tivesse uma depressão. E eu devo muito graças a Deus, porque a gente sabe também que tem várias pessoas que têm tudo, né? E por alguma coisa a depressão chega. Márcia, você que faz parte do canal Nossos Textos com Pedro Siqueira, que a gente também chama de NTPS. Como é que começou o canal? O canal começou, né, como a Jéssica também já falou, começou porque a gente viu a necessidade de transmitir os textos. NTPS significa Nossos Textos com Pedro Siqueira. E quando a gente descobriu Pedro, né, a gente começou por textos e a gente começou a ver a necessidade de transmitir para quem não tinha, porque o Pedro naquela época ele não transmitia os textos, né, e ficava todo mundo louco por alguém que transmitisse um áudio ou alguma coisa. Então a gente começou aí, pediu permissão ao Padre Marcos para transmitir através da paróquia Jesus Maria José. Mas chegou uma época que a gente, vamos fazer um canal para a gente. Isso foi em 2018, né, agosto, por aí, depois que o Pedro veio para cá. Então Pedro veio em junho, né, dia 13 de junho, então foi 19 de agosto. O Pedro veio dia 19 de agosto. Então, para Fortaleza. Então, depois disso, a gente viu que tipo assim, até quando o Marcos iria ficar na paróquia? Até quando a gente ia ficar usando a senha da paróquia, transmitindo pela paróquia? E se tivesse algum problema? Então a gente resolveu, perguntamos ao padre, né, o que é que ele achava, né, porque ele também poderia se sentir ofendido da gente sair da paróquia, e ele achou maravilhosa essa ideia, né? Então daí a gente marcou, aí a gente, vamos começar tal dia. E o dia escolhido foi 4 de setembro. Então desde o dia 4 de setembro, aí a gente fez uma farda, né? A gente fez uma coisa bem organizada. Porque se a gente ia transmitir o texto e a gente tinha que dizer que a gente era Nossos Textos com Pedro Siqueira, né? Então a gente também começou a fazer uma farda, se organizar. Quando a gente ia para os lugares, a gente sempre entrava em contato antes. Eu era responsável por isso, pelas relações públicas, né? A gente entrava em contato com o pessoal que o Pedro ia fazer o texto, para eles reservarem um canto para a gente. Então isso foi muito bom, né? Porque antes a gente ia na doida, assim, né? E o primeiro texto que a gente transmitiu foi lá em Ribeirão Preto. E o Pedro também, ele já nos conhecia, porque a gente antes já estava indo para os terços, né? E ele começou a nos conhecer e ele era sempre muito, muito amável, muito, muito acolhedor com a gente, né? Sempre o Pedro abria um sorriso. Quando ele via também que a gente estava transmitindo, ele dava tchauzinho para a gente, né? E mandava um beijo, era muito interessante. Né? E ele também sempre foi muito acolhedor com essa história da gente fazer essa transmissão dele. E o canal também é de intercessão, né? Pela missão dele, pela família, pela saúde. Né? E também ele é muito grato por isso. Né? Tanto ele como a esposa dele. Né? Sempre nos agradecem por conta dessas orações que a gente faz. Então foi assim que começou. E quais são as redes sociais, Márcia? Nós temos as 3 principais redes sociais, né, que o povo mais utiliza. Facebook, Nossos Textos com Pedro Siqueira, né, o Instagram, que é @NossosTextosPedro, que não deu para colocar todo, né, Nossos Textos com Pedro Siqueira. E a gente tem o YouTube, o canal Nossos Textos com Pedro Siqueira, onde a gente coloca todas as nossas orações. Márcia, esses textos que vocês acompanhavam, foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. E foram em quantos lugares, tu se lembra?
Eita, a gente foi um monte de canto, né? Fortaleza, 2 terços, né? O primeiro terço foi em Ribeirão Preto. Depois a gente também já foi para Lorena, a gente já foi para Lorena, né? Para Franca, nós fomos 2 vezes. O último terço foi dia 8 de fevereiro de 2020, foi lá em Franca, né? E isso quando a gente vai para São Paulo, a gente sempre tem a ajuda do Leandro, né? Que nos levava para os interiores. A gente foi para Belém, a gente foi para Bandeirantes, né? Foi a maior viagem que a gente já fez. A gente passou 2 dias dentro de um avião, né? Vale. É porque a gente passou o dia viajando. Porque a gente, Fortaleza, Brasília, São Paulo, Londrina, pegava um ônibus e foi para Bandeirantes, né? Então foi um percurso muito longo, né? Foram praticamente 2 dias viajando. Mas foi muito bom. Então foram esses lugares que a gente já foi. E o que é que vocês têm nas redes sociais de vocês? Nas redes sociais da gente, né? A gente, hoje em dia, como tem a facilidade de a gente colocar no Instagram e levar para o Facebook, né? A gente, todo dia de manhã, a gente coloca o evangelho, reposta, né? O evangelho do dia do Pedro, que vai para o Facebook, só o link, né? E no YouTube, que é onde estão, e no Instagram também, a gente coloca as chamadas para as nossas orações. A gente tem uma grade no canal, semanal, né? Terça-feira, eu estava até falando isso ontem, como terça-feira a igreja dedica a liturgia aos anjos, a gente faz uma oração aos anjos. Na quarta-feira, a gente faz uma oração do Rosário de São Miguel, que foi a primeira oração que a gente fez no canal, por conta da primeira quaresma de São Miguel que a gente fez, que as pessoas pediram para a gente continuar com alguma oração, e a gente ficou com o Rosário de São Miguel às quartas. A gente escolheu as quartas porque era o meio da semana. Sexta-feira, como é dedicada a liturgia dedicada ao Nosso Senhor, né? Então a gente faz a Paixão de Cristo, a gente faz a Via Sacra e a devoção ao Sagrado Coração. Algumas vezes a gente já fez o Ofício das Almas e o texto de Santa Gertrudes. E aos sábados, como a liturgia é dedicada a Nossa Senhora, a gente faz o texto mariano. E algum momento ou outro, dependendo da época, dependendo do mês, né? Tem um santo especial, aí a gente faz um tríduo, né? Atualmente, todos os tríduos são comandados pela Jéssica, né? Antigamente, até uns 2 anos atrás, a gente fazia as 3 juntas. No primeiro dia, a Jéssica falava sobre a vida do santo, né? No segundo dia, eu falava sobre a simbologia da imagem. E no terceiro dia, a Rose falava sobre os milagres. E aí, o povo gosta muito de ouvir a Jéssica, né? E ela tem uma facilidade, assim, estupenda de falar sobre os santos. E ela gosta muito. E a gente começou a ver que estava muito pouco o primeiro dia para ela ficar falando. E alguma vez ou outra, a gente não podia, só ela podia. Então, ela foi assumindo essa parte dos tríduos, né? Então, hoje em dia, fica só com ela. Só se ela tiver algum problema, né, com trabalho, alguma coisa assim, aí a gente faz alguma parte. Mas, geralmente, todos os tríduos são com ela. E tem a Quaresma de São Miguel, é outra coisa que tem na grade da gente, que começa, né, na época da Quaresma de São Miguel, dia 15 de agosto, vai até 29 de setembro. E do dia 15 de março ao dia 25 de dezembro, nós temos a novena da gestação de Nossa Senhora. Só acontece nesses períodos. Márcia, a gente, quando assiste a live de vocês, né, no YouTube, a gente percebe que os seguidores parece que se conhecem, né? E olha, como é que vai você? Ah, Márcia, você faz tempo que eu não via você, que às vezes você agora, às vezes, tem faltado algumas vezes, ou teve férias aí, o pessoal fica com saudades. E como é que foi a ideia de colocar os seguidores para participar da Quaresma de São Miguel?
Na primeira quaresma de São Miguel, né, foi até uma surpresa para a gente. Estava todo mundo falando da quaresma de São Miguel e tudo, e a gente com esse muito carinho por São Miguel. E aí eu peguei e avisei para as meninas, era assim mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde. Eu peguei, falei com as meninas dizendo que eu gravar a quaresma de São Miguel. Então eu peguei, gravei aqui na sala um vídeo, né, e coloquei a oração no ar. E aí no outro dia a Rosilene foi fazendo, né, a Jéssica foi fazendo a dela, e aí uma seguidora perguntou se não podia participar. Lembra? E aí, sim, é a nossa seguidora raiz, Maria Luísa. E aí a gente começou a fazer, né? Olha, quem quiser participar, nem todos os dias foram de seguidores nessa primeira quaresma, né? Porque era uma coisa nova, ninguém tinha visto ainda, né? Então alguns seguidores participaram, nem todos. O Vitor também participou, né? A Jéssica várias vezes, a Rosa, né? Então a gente fazia também na casa da mamãe, a gente ia para não ficar uma coisa repetitiva. Quando chegou a segunda quaresma, aí o pessoal, não, agora eu vou participar. E aí os seguidores, né, começaram a mandar colocar na lista, né, qual é o dia que queria, ou que os dias que ainda tinham vagos. Então foi assim que os seguidores começaram a participar da quaresma de São Miguel. Márcia, assim, eu e o Henrique, a gente participa de algumas coisas da igreja, né? E às vezes a gente sabe que evangelizar não é uma coisa fácil. E às vezes você acha assim, será que esse meu trabalho aqui está dando frutos? Então a gente comentando assim, né? Eu e ele, e a gente viu uma vez o padre Marcos falando. Uma vez ele estava chateado, aí a mamãe disse que o trabalho dele era semear. Mas quem ia colher, provavelmente seria outra pessoa que ia colher. Então, como é que você vê esse seu trabalho de evangelização, né, de ficar semeando a palavra de Deus? Vera, essa é uma pergunta muito importante. A gente, quando ficava só, né, transmitindo os textos do Pedro, a gente fazia aquele nosso papelzinho ali de transmitir os textos, porque todo mundo queria ver, não sei o quê, né? A gente também era uma das interessadas, né? Até porque o momento presencial do texto do Pedro é muito diferente. E quando chegou a pandemia, foi que começaram essas orações na grade do canal. E eu me lembro que a gente começou com essa quaresma de São Miguel, e o pessoal começou a pedir, né, uma oração também, porque foram 46 dias intensos, né, de oração, e eles iam ficar desamparados. E aí eu, Rosa e Jéssica, a gente começou a se reunir para ver o que é que a gente ia fazer, né? E a gente decidiu por fazer esse Rosário de São Miguel. E a Rose disse uma coisa muito, assim, uma coisa que pegou assim bastante. Ela disse, gente, se a gente assumir isso, vai ser eterno, né? Vai ser eterno esse compromisso com São Miguel. A gente não vai poder mais deixar de fazer. E isso me pegou muito, porque eu achei aquilo muito forte e aquilo, ao mesmo tempo, muito, muito desafiador. E, voltando aí à sua pergunta, essa nossa quaresma, né, que fui eu que comecei o primeiro vídeo despretensiosamente, né, nós conseguimos conquistar, a gente fazia live, gente, para 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, né? E aí, depois da quaresma, o negócio subiu, assim, muito. E depois da segunda quaresma, sempre tem um boom na quaresma, né? Então, a gente viu como a gente alcança as pessoas. E quando chegou a pandemia, né, as pessoas em casa, sozinhas,
idosas, né? Sem poder ir para a igreja, sem poder comungar, né? Isso era muito ruim. A pessoa queria fazer uma oração, mas você fazer uma oração só, e tinha muita gente idosa. E muita gente passando, né, problemas com a doença. E aí, quando a gente começou a fazer essas orações novas na grade, a gente viu como as pessoas eram gratas, né? E como as pessoas até hoje elas colocam testemunho, né, de como são gratas, principalmente nessa época, né, dos momentos que passaram de solidão, mas que o canal foi uma força, né, para a vida deles. Então a gente vê que realmente tem dado frutos, né? E a gente, essa história mesmo, pela árvore, né, pelos frutos a gente vê se a árvore é boa ou não. E a gente tem visto que a gente tem dado muitos frutos, né? E a gente tem colhido frutos bons com os testemunhos das pessoas. Márcia, e em relação a combate espiritual, certo? Você acha que algumas coisas acontecem justamente para não acontecer naquele dia a live, ou às vezes você acha que tem algumas coisas estranhas, que são inexplicáveis? Você acha que tem algum combate espiritual no canal de vocês, para vocês fazerem essas transmissões? Às vezes acontece, né? E a gente fala o quê? A gente fala coisas do ao vivo, né? Gente, coisas do ao vivo. Aconteceu isso, coisas do ao vivo. Às vezes um atraso, né? Às vezes O link cai a transmissão, na hora cai. Ou às vezes quando a gente está fazendo uma oração muito forte, né? E aí cai, né? Cai a transmissão. Então a gente acha que isso, né, pode ser um pouco de combate. Mas a gente não gosta muito de dar trela para o cartaz, né, para a criatura lá, não. A gente diz logo, gente, então coisas do ao vivo. Pronto. É isso que a gente faz. Mas com certeza, né, onde há a palavra de Deus, onde há a evangelização, há combate. E quais são as armas que vocês usam no combate espiritual? Bem, a gente sempre, eu digo muito que a gente tem que fazer o dever de casa, né? Oração, jejum, penitência, missa, confissão. A gente sempre usa isso. Mas, durante a oração, a gente sempre coloca, né, a água benta, a gente pede para as pessoas que tenham, né, também se abençoarem. E a gente depois asperge a água benta aqui no local para ser um sacramental de proteção, né? Então a gente sempre faz isso também. Márcia, também tem as Rosas de Santa Terezinha, que é um momento muito forte no canal de vocês, né? Como é que essas Rosas de Santa Terezinha, que a Jéssica falou lá no episódio dela? A novena de Santa Terezinha, né, aliás, o tríduo de Santa Terezinha é um momento especial no canal, né? Primeiro que nós somos apaixonados por Santa Terezinha, mas Jéssica nem se fala. E Santa Terezinha disse que ia, né, mandar uma chuva de rosas quando ela fosse para o céu. E na primeira vez que a gente fez o tríduo de Santa Terezinha, a gente, vamos fazer alguma coisa especial, né? O que a gente pode fazer se o Pedro não fizer oração nesse dia e tudo? Aí nós pensamos em comprar rosas, né? E distribuir para as pessoas. A gente pediu como a gente pede em todo o tríduo de Santa Terezinha, que a pessoa comente alguma coisa lá, que é exatamente para a gente pegar o nome da pessoa, né, e oferecer a rosa. Então a gente fez essa primeira vez, né, compramos, eu acho que da primeira vez a gente comprou 130, 120 rosas. Ano passado foram umas 200 rosas, no outro ano também. E sempre, às vezes ainda falta, né? E aí nesse ano a gente fez 2 arranjos,
por conta da condição também, né, porque a gente fez juntos ao vivo, já estava em São Paulo, a gente aqui. Mas no outro ano a gente fez 3 arranjos e na hora, né, no último dia, no dia de Santa Terezinha, a gente todas as vezes tem gente que nunca participou, né, que está participando pela primeira vez. E aí a gente começa, né? A Jéssica faz ali uma oração e depois começa. Você recebeu a sua rosa de Santa Terezinha, não sei o quê, né? E aí se não recebeu, e aí a gente começa, né? A Jéssica tem a lista, né? E a gente começa... Lista dos nomes. A lista dos nomes. E ela vai... Se você assistir, né? Ela vai anotando ali mais alguns que vão aparecendo, né? E as pessoas são muito gratas por esse momento, né? A primeira vez que a gente fez foi assim... Foi uma surpresa, né? O Pedro, quando viu, ele ficou assim, gente, que elas vão dar rosa para todo mundo, né? Como é que pode? Elas vão dar rosa para todo mundo. E aí também a gente sempre manda para ele, né? Para Dona Dulce, para Natália, para o Ferruan, né? E depois a gente passa os vídeos para ele, mas ele também, em alguns momentos, ele assiste. Ele diz que não fala para não causar confusão, né? Mas ele, de vez em quando ele assiste também as orações do canal. Márcia, eu já vi aqui outras pessoas participarem também na live de vocês, né? Acho que o Padre Marcos já participou alguma vez. Agora, quem participa bastante é o Felipe Augusto, né? O Regarde. Isso. E qual é o papel do Regarde no grupo de vocês? O Regarde é uma bênção de Deus, né? Foi uma grande bênção de Deus para o NTPS. A gente conheceu o Regarde através do Padre Marcos, né? E a gente... não só o Regarde, não só o Felipe Augusto. Mas quando a gente começou o canal, gente, foi impressionante a quantidade de místicos do Brasil que entraram em contato conosco. Porque, como o Pedro é místico, né? As pessoas começaram a entrar em contato com a gente para dizer que aconteciam certas coisas, que passavam certas coisas com ele. Gente, foi muito interessante. E a gente começou, né, a conhecer essas pessoas. E quando o Felipe Augusto veio, foi mais um, né, que veio, que acreditou também no canal, né? E a gente, o mais importante, a gente acreditou nele, né? A gente tinha confiança no que o Felipe falava. Até porque muitas coisas, realmente, das mensagens que o Felipe dá no nosso canal, nas nossas orações, acontecia, né? E acontecia imediatamente. E às vezes o Felipe aqui, a gente lá, né? Ou lá e a gente aqui. Então o Felipe começou a participar das nossas orações e teve um dia, né, que o Felipe soltou uma mensagem, né, para uma seguidora que estava assistindo. E depois ele soltou outra. E aí o povo ficou doido. E aí a gente começou a dizer: o Felipe, ele tem olhos de ver, né? Que é assim que Pedro fala, né? Quem tem olhos de ver, né? Então o Felipe tem olhos de ver. E o Felipe começou e ele perguntou se ele poderia ficar dando essas mensagens no canal. E a gente pode dar, sim. E aí ele ficou mais aberto, né, para dar. E aí o povo gostou demais dessas mensagens do Felipe. E eles começaram a fazer um grupo, né? Tem um grupo do Regarde L'Etoile também. E o Felipe criou também um perfil, né, no Instagram. Ele tem também um canal, né, no YouTube. E aí as pessoas começaram a conhecer. Isso foi muito bom também para ele crescer espiritualmente, né? Porque Felipe é muito novo, né? E ele tem o quê? 31, vai fazer 31, ou tem 31. Né? Então, quando a gente começou, ele era bem novo, né? E ele começou a se aprofundar espiritualmente. Isso também foi muito bom para ele. E aí ele participa sempre nas nossas lives. É um compromisso que ele tem, que ele tem com São Miguel, de participar da nossa Quaresma de São Miguel.
Então, a gente convida ele para a abertura e para o encerramento, né? E de vez em quando ele aparece nas nossas orações online. É assim que Felipe participa. Márcia, eu não sei se a gente pode falar sobre isso, mas eu acho que você é uma pessoa tão guerreira, porque há alguns anos atrás você descobriu que estava com CA, né? E você fez o tratamento e tudo, e hoje você está aqui, ainda de vez em quando precisa fazer alguma cirurgia, mas Márcia, eu nunca vi você triste ou abatida, certo? E eu acho que isso daí é uma pessoa, você tem uma fortaleza muito grande em relação a esse problema todo que você está enfrentando, e você é formado em enfermagem. Então, às vezes também o seu conhecimento te dá assim, mais uma tranquilidade de saber o que está acontecendo, de saber o que você tem, quais são as razões assim, por que você teve isso, o que você pode fazer. Até a experiência mesmo com o papai, né? O papai tomou algumas medicações, aí você, essa medicação aqui eu posso usar também para mim, para melhorar a minha imunidade. Você gostaria de falar sobre isso, Márcia? Posso falar, sim. Aliás, eu gosto muito de falar sobre isso. Até porque a gente tem que dar testemunho do que a gente vive, né? E do que Deus é pra gente. Uma das coisas de eu ser formada em enfermagem foi quando eu contextualizando aqui bem rápido. Em dezembro de 2021, eu tive influenza e senti uma dor. Eu sou muito resistente à dor. Aliás, eu era muito, muito resistente à dor. Eu não sentia dor. E aí eu senti uma dor na coluna. E aí não, isso deve ser de uma postura. Deve ser por conta da influenza. Ah. E aí eu voltei a trabalhar, eu passei o final do ano, né, exatamente o Réveillon, muito ruim da influenza. E aí eu passei mais uma semana em casa e voltei a trabalhar. Foi na época que deu aquela variante nova, né, que todo mundo teve, aquela Ômicron, né? E aí todo mundo no meu trabalho estava tendo. E eu estava escapando. Eu estava com uma semana e tinha voltado a trabalhar. E aí, numa segunda-feira, eu estava trabalhando. Quando foi meio-dia, eu me senti com febre e fui para casa. Aí eu disse, poxa, eu devo ter pego a nova variante. A nova variante, né? E aí fiz uma teleconsulta. E aí o médico pediu para fazer o teste, né? E eu disse para ele... Pediu para fazer o teste. E aí, no outro dia, gente, eu não sentia mais nada. E aí eu tinha mandado o atestado para a empresa. Aliás, depois da teleconsulta eu não senti mais nada. Aí eu até pensei, poxa, como é que eu não estou com nada? E aí quando eu fiz o teste, deu positivo. E aí a empresa tinha né, uma estratégia de afastar a pessoa 10 dias. E aí eu fiquei afastada 10 dias, mais 10 dias depois do teste. E quando eu tinha que voltar a trabalhar numa terça-feira, segunda. E a minha chefe disse, não, Márcia, fica até sexta. Segunda você volta. Essa história de estar levando e trazendo notebook. Eu estava afastada, mas não estava sem trabalhar. Aí tá ótimo. Na segunda-feira, eu me acordo com a rinite, com uma dor, que toda vez que eu espirrava, a minha coluna parecia que ia explodir. Era uma dor bem forte, bem intensa. E aí eu liguei para minha médica, aliás, fiz uma teleconsulta, né, e o médico disse assim, você reclamou que teve dor nas costas dia tal. Eu disse, foi, mas doutor, essa dor é diferente. E eu já marquei um ortopedista para quarta-feira. E aí eu marquei o ortopedista para quarta-feira. E aí ele me deu 2 dias de atestado. Aí um médico ortopedista disse que eu devia estar com uma artrose devido à doença, né, aquela doença lá. E que ele ia pedir uma ressonância para a gente ver o que era. Tá bom. Aí as dores não cessaram, né? As dores eram bem fortes.
E aí passava medicação, tomava medicação na veia, as dores não passavam. Quando eu tomo um remédio que não tem efeito, eu não tomo mais. Então, como não ceder às dores, eu preferi ficar só com as dores. Porque uma coisa também que eu sempre fui muito preocupada foi ficar velha e tomar remédio para dor e depois não adiantar mais esses remédios. E aí eu parei de tomar. Só eu fui trabalhar na segunda, aí no final já não conseguia mais trabalhar e eu parei de trabalhar. Na terça eu fui para o médico por emergência. E aí eu disse para o médico que já estava sendo acompanhada, mas eu só queria uma medicação para eu passar pelo menos 24 horas sem dor. E eu tinha ido sozinha para o hospital. E aí eles me deram um coquetel lá de várias coisas e eu tive que chamar o Vitor para ir me pegar, né? Porque foi muita medicação. Eu saí de lá bem tonta. E aí ele me deu atestado, isso era terça, ele me deu atestado até sexta. E sábado era carnaval. E aí eu fiz a ressonância na quinta. Na segunda, eu vi o resultado da ressonância. E, como eu era formada em enfermagem, e por conta também dos exames do papai, eu já sabia o que significava o diagnóstico. O diagnóstico da ressonância dizia claramente que era uma lesão secundária. Lesão secundária é metástase. E quando eu vi, eu já estava com metástase na coluna, né? E a primeira coisa que eu disse foi... Me lembrava essa frase de Irmã Maria Jesus Crucificado, que Padre Marcos sempre fala. Eu ficava pensando, quando é que eu vou dizer isso? Né? Aí eu disse, Deus seja louvado, no muito mais troféu Deus. E aí eu estava aqui só, Jéssica estava lá dentro, Vitor estava trabalhando. E aí eu fui dizer para a Jéssica. E aí nessa hora eu chorei, né? Chorei com a Jéssica, a gente se abraçou e tudo. E pronto, eu chorei ali. Aí eu liguei para a Rosa, disse. Aí eu disse para a Rosa Por telefone? Por telefone. Porque eu não ia contar para a Rosa. Eu não ia contar para ninguém. Porque era 28 de fevereiro, papai fazia 2 anos, 10 de março. Eu achava que era muito pesado para as pessoas receberem essa notícia com tão pouco tempo de outro caso na família. E aí a Jéssica, mãe, as lives, a tia Rosa tem que saber, não sei o que. Tá bom. Aí eu contei para ela por telefone. Aí eu disse até assim, agora eu vou ter que estar sempre me confessando, porque eu já pensava na quimioterapia, né, o que é que ia acontecer e tudo, eu tenho que estar sempre me confessando, papapá. Aí, mas na mesma hora eu disse para Rose, mas a gente tem que dar testemunho do que a gente prega. Porque dizer para os outros terem fé e a gente não tem é muito fácil, né? Então, é o nosso momento de dar testemunho e de mostrar que a gente tem fé em Deus. E aí isso mudou, né? E aí ela veio parar aqui. E Dona Dulce até disse que ela ficou doente, com problema de estômago, não sei o quê, por minha causa. Porque quando ela chegou aqui, eu disse para ela assim, o que é que tu veio fazer aqui? Tu veio chorar? Não, vamos chorar mais não. E ela disse que eu não deixei ela dar um abraço nela, né? E aí a Dona Dulce disse que foi por isso que ela começou a apresentar lá os problemas de estômago, não sei o quê. Tudo foi somatização do que eu não deixei ela fazer. A gente leva isso na brincadeira, né? Então eu disse, não, Rosa, ninguém vai chorar aqui não. Vamos dar testemunho, esse é o momento da gente dar testemunho. E vamos seguir em frente. E realmente, eu chorei nesse dia. E chorei outra vez de dor. Mas já tinha começado o tratamento. Mas aí, logo depois, o Vitor e a Jéssica já foram para o médico comigo, né? E esse médico se tornou um grande amigo meu, Dr. Régilos, né? E ele sempre é muito atencioso, qualquer coisa que eu tenha. E aí ele ficou com receio de dizer que era realmente.
Não, pode ser uma osteoporose, pode ser aquilo. Doutor, eu já sei que é. Eu só queria saber de onde é que é originário a metástase de coluna. Qual é o primário? Qual é o primário, né? Aí ele disse, é cólon ou mama. Aí eu me lembrei logo do papai, cólon, né? E aí eu fiz a colonoscopia e o médico que fez a colonoscopia foi o médico do papai, né? E não deu nada e ele, não, vai dar tudo certo aqui. Aí eu pus é mama. Só que em outubro eu tinha feito autoexame, tinha os meus exames do começo do ano e não tinha nada. Tinha apenas um cisto. 4 meses antes. 4 meses antes, né? E aí, nesse dia, quando eu fiz autoexame, eu percebi um nódulo. E eu percebi grande. E aí os médicos ficaram, não bate essa história. Né? Essas histórias não estão batendo, porque o doutor Régio dizia para metástase de coluna tinha que passar uns 5 anos. A doutora disse que por tamanho que estava o nódulo no seio, não dava para ter surgido com tão pouco tempo. E já, tão pouco tempo, e já com metástase. Né? Eles acham que era de antes. Mas também aquela doença, né, fez muitas coisas que os médicos não esperavam. Tem uma parte deles também que acha que pode ser que aquela outra doença tenha acelerado essa, né, tenha acelerado CA. Mas eu nunca realmente vocês nunca me viram triste, né? Eu falei para o Pedro e o Pedro disse que ele ia pedir lá os santos dele, né? Intercessão lá dos santos amigos. Gostei muito de ouvir isso. E aí Pedro disse, Márcia, peça ao Padre Marcos. Eu não tinha dito ainda para o padre. Peça ao Padre Marcos para rezar todo dia uma missa por você que isso vai ajudar bastante. E além aí eu tive que falar para o Marcos, isso era 13 de março, eu tive que falar para o Marcos poder começar a rezar as missas por mim. E eu assistia todas as missas. Né? E Deus foi assim me abençoando, apesar dessa doença, Deus me deu muito conforto em todos os momentos. Em nenhum momento eu sou responsável pela via sacra. Né? Então, em nenhum momento eu me perturbei. Eu sou responsável também pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E eu creio muito na quarta promessa, que Deus diz que será o Consolador em todas as nossas aflições. Então, eu sinto muito o consolo de Deus em tudo isso. Né? Eu senti muito a proteção de Deus, o confiar em Deus. Esse era o momento de eu provar que eu tinha confiança em Deus. E aquela confiança cega, né, que você entrega, né, e pronto. Eu nunca dormi pensando na doença. Nunca. Nunca a doença me tirou a paz. Nunca. Né? E eu, no dia que eu soube do resultado, a Jéssica, mãe, vamos dizer pro Vitor? Não, deixa para dizer amanhã, né? Porque senão ele não vai dormir hoje. Aí, mãe, mas amanhã ele vai trabalhar. Aí eu fui, contei pro Vitor começou a chorar, e eu, Vitor, vamos ver o que Deus quer com esses propósitos. Qual é o propósito que Deus quer para essa doença? Né? E aí a gente foi vendo, e a gente tem mais ou menos, né, aqui a ideia de qual foi o propósito. Mas assim, as orações, né, me ajudaram muito. Né? Principalmente essa história de evangelizar. De ter fé, né? A fé eu acho que é essencial. Você diz para o outro ter fé e você não tem, né? Então, como é que você está evangelizando se você não tem fé? Né? Então, eu acho que isso foi o determinante, né? A fé, essa história de João Maria crucificado, né? Essa frase dela, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o apoio do Pedro, né? Do Pedro e da Natália, e do Pedro dizer que ia falar com todos os santos dele, né? Eu achei isso muito lindo. E outra coisa é que era eu que fazia as orações a São José.
eu tenho uma ligação hoje em dia muito forte com São José. E eu sempre pensava, né, na fortaleza de São José. E Deus tinha me dado o dom da fortaleza de eu não enfraquecer de jeito nenhum durante a doença. Deus tinha me dado a paciência, né, o dom da paciência, que eu ficava pensando, né, São José tinha que ter muita paciência para resolver aquelas coisas. O anjo vai para ali, vai para lá, não sei o quê, agora isso, agora aquilo, não sei o quê. Gente, tinha que ter muita paciência, né, para aceitar essas mudanças que eram feitas na vida deles, né, da Sagrada Família. Vai para o Egito, vai para Belém, vai para não sei onde, né? Sai do Egito, vai agora não sei para onde. Não, agora vai pegar esse caminho. Era muita coisa. Então eu pedia também essa paciência, né? A fortaleza, a fé de São José, né? E a paciência. Então esse conjunto aí todo me ajudou e vem me ajudando até hoje, né? Porque de vez em quando tem umas recaídas aí de medicação, porque já falei muito, né? Tá bom. Mas Pode só falar. falar só isso, mais essa outra coisa, que as pessoas às vezes podem ter dúvida. Márcia, você está curada e como é que você se afasta? Né? O tumor que eu tive era um tumor raro, muito raro. Ele não tem nem literatura médica sobre ele. Mas uma coisa muito boa era que ele era 100%, ele respondia 100% ao meu hormônio estrógeno. Ele se aumentava 100% dele. Então, qual foi a estratégia dos médicos? Tira o hormônio dela, né, e aí o tumor vai morrer. Não é isso? Então, por isso eu não fiz quimioterapia, por isso que ninguém me viu sem cabelo. Né? Porque se vocês todo vissem sem cabelo, a mamãe era a primeira que ia saber, né? Então isso foi uma bênção muito grande que eu acho, né? E eles apostaram nisso e deu certo. O tumor começou a diminuir muito, né? Outra coisa, né? A radioterapia, né? Me ajudou muito. Mas aí, como eu faço hormonioterapia, o que é que acontece? Na quimioterapia, ela mata logo todas as células. Na hormonioterapia, os tumores só não crescem, né? O tumor primário eu tirei, que foi o da mama esquerda. Mas eu preferi tirar as duas mamas para não ter perigo de voltar em uma. Porque tem casos que as pessoas só tiram uma e depois de alguns tempo voltam no outro. Eu não queria saber mais de outro, né? Tirei logo as duas. E isso não me abalou em nenhum momento. Nenhum momento me abalou tirar as mamas. E aí o que acontece? A hormonioterapia, ela baixa a minha imunidade. E baixa, às vezes, muito, né? E aí eu tenho que ir para o hospital, eu não fico muito fraca, eu fico muito sonolenta, eu não posso fazer live, né? E isso me deixa muito debilitada. E eu não posso parar de tomar hormonioterapia. Porque se eu parar, o que acontece? O hormônio está lá. E aí, se tiver alguma célula no corpo que não tem mais, né? Mas a gente tem que garantir. Se tiver alguma célula no pé, está lá adormecida, ela vai começar a crescer. Porque são 5 anos, né, também, né? Pelo menos que você A faz acompanhamento. hormonioterapia não tem fim, é pro resto da certo. vida. É diferente da quimioterapia, que você faz aquele acompanhamento com 5 anos e os médicos não dizem que tem cura, né? Que a gente entra em remissão. Né? Eles nunca vão dizer que tem cura, porque eles não podem garantir. Eles dizem que a gente entra em remissão. Né? Então não é mais para ter. Mas pode acontecer, né? A gente vê alguns casos de pessoas, né, que já estão há 10 anos, aí aparece, né? E aí, então, a hormonioterapia, como eu não fiz químio, é pro resto da vida. E quando foi que você contou para os peregrinos essa sua situação? Foi no mesmo dia que você contou para a mamãe? Foi, não. Eu contei para a mamãe na sexta-feira. Na sexta-feira, dia 12 de maio, porque foi o último dia da radioterapia das mamas, né? Que eu fiz a mastectomia e
E em maio, né, abril, maio, eu fiz a radioterapia das mamas. Aí no último dia, né, eu contei para a mamãe, que aí não, o tratamento agora tinha acabado, né? E aí ela podia ficar tranquila. E para os seguidores eu contei na próxima quarta, no próximo Rosário de São Miguel. Então, uma semana aí depois, mais ou menos. Mas alguns seguidores já sabiam, né? Alguns seguidores que a gente era mais próximo, né? Já sabiam. E a família toda, né? Eu também fui contando aos poucos, né? Marcos foi 13 de março. Aí eu chamei o Álvaro aqui, falei para Vera. Aí fui falando para um e outro, até que dia 23 de março eu contei para o meu irmão Marcelo. Acho que tinha sido o último que estava sabendo. E a mamãe, né, vocês podem contar, como é que essa mãe não percebeu? Ela sabia do problema da coluna, né? Porque usava colete também. Porque eu estava com essas dores, aí eu dizia para ela que estava com dores, porque eu tinha que dizer alguma coisa, gente, porque eu ia começar a me afastar das coisas, como é que eu estava de licença, né? Eu tinha que dizer alguma coisa. E aí no dia 23 de março eu cheguei lá para o aniversário dela, ela disse assim, minha filha, você podia falar com o médico tal, mãe, eu disse, ela vindo e eu indo na casa dela. Aí eu, mãe, isso aqui é uma coisa bem mais séria, parece que é uma regeneração na coluna, degeneração na coluna, eu vou tratar com outro médico. Aí eu falava assim, na doida, sabe, gente? Para não dar trela, para ela fazer outras perguntas. E aí, o último que faltava era o meu irmão Renato. E aí eu disse pro Renato assim, Renato, eu tô com CA, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não se preocupe que tá tudo bem, foi desse jeito. Mas eu tinha que dizer porque eu não aguentava mais, só faltava ele. E aí depois eu cheguei para... Me disseram, tu matou o Renato. Eu, Renato, tu se sentiu mal? Aí ele, não. Aí eu, ótimo, pronto, era só isso que eu queria saber. Quando eu fui fazer a mastectomia, eu, poxa, como é que eu vou dizer para a mamãe, né? E aí o Espírito Santo também me iluminou. Uma semana antes eu cheguei para ela e disse, mãe, eu fui para a peregrinação agora e fiz uns exames e acusou uns nódulos no seio e aí eu vou tirar. Aí, gente, ela disse assim, ó, fulano vai fazer uma plástica também. Aí eu, mãe, eu acho que eu também vou fazer uma plástica. Gente, ninguém faz plástica assim, né? Aí eu acho que eu vou fazer uma plástica. Aí no dia, a cirurgia só foram 3 horas e tudo, foi rápido até, né? Aí ela chegou para a Rosa e disse, mas tá fazendo uma plástica, né? Aí, mãe, acho que ela não disse não. Aí a gente ia enrolando a mamãe, né? Aí um dia ela percebeu nas filmagens do texto, durante as orações, ela, minha filha, você tá tão magrinha. Por quê, mãe? Que você... Aí eu também, por quê, mãe? Por conta dos seios? Mãe, é porque a médica, eu disse para a médica assim, se tiver algo estranho, doutora, tire tudo, que eu não quero saber de nada estranho. Aí a médica tirou tudo. Gente, não é assim, né? Médico não faz isso, né? Mas ela acreditou. Então estava tudo bem, né? E aí eu não tinha me apresentado a ela ainda depois da cirurgia, porque eu só queria me apresentar depois que enchesse um pouco e tudo. Aí ela já estava sabendo, aí eu fui lá na casa dela e tudo. Mas vai levando. É isso. E a mamãe, como é que ela recebeu essa notícia? Ela ficou tranquila? Aí ela ficou, foi, que bom, né, não sei o que. Pois é, mãe, coisa melhor do mundo fiz outra plástica aqui, né. Não, mas quando você chegou para contar o que tinha passado. Quando eu cheguei para ela, eu fui com Jéssica e Vitor, né, foi depois da radioterapia. A última sessão. A última sessão, aí eu fui de tarde lá, tinha que ser nesse dia. Aí eu cheguei para ela e disse assim, mãe, eu tenho uma notícia séria para lhe contar, mas está tudo bem já. A senhora não quer tomar um remédio aí para a sua labirintite? Porque a senhora pode ficar emocionada. Não, minha filha, eu não me emociono assim, não. Deixa estar, viu, mãe? Aí ela, pode contar. Aí eu contei toda a história. E aí ela foi perguntando e tudo, né? E aí ela, no final, ela disse assim... Ela ia perguntando algumas coisas, aí no final ela perguntou assim... Minha filha, eu só quero saber uma coisa.
já terminou o tratamento? Aí eu disse, já. Então você não tem mais nada? Eu disse, não. Né? Eu só tenho que ficar continuando com a medicação. Aí ela se levantou, depois me deu um abraço, aí me abraçou e tudo. Aí pronto. E hoje em dia ela diz, graças a Deus que eu não disse nada para ela. E foi a melhor coisa do mundo. Né? Eu quis poupá-la muito. Porque ia ser muito preocupante para mim ver ela preocupada. Né? E eu, desde a época que eu tive esse encontro com Deus, eu resolvi que não ia preocupar mais ninguém com doença minha. Com a asma, né? Só se eu dissesse que estava morrendo, né? Com o CA foi do mesmo jeito. Eu não queria, e a mamãe é a pessoa que ela se preocupa muito com os filhos. Então, já pensou? Com o papai ela já se preocupava. Comigo, então, como é que ia ser com o filho, também, né? E aí ela ia ter uma crise eterna de labirintite, sei lá. E isso, no final das contas, ia atrapalhar o meu tratamento. Então, era muito melhor que eu visse ela segura, tranquila, do que ver ela preocupada e me preocupar e também não dar certo o tratamento, né? Foi assim que contei para a mamãe. Márcia, e o asma ainda continua? Deu uma trégua? Asma. Eu tive asma severa até os 50 anos. Quando eu era mais jovem, eu comecei a ter asma com 12 anos. E foi piorando o tipo de crise, né? E às vezes eu ficava pensando assim, pô, será que com 50 anos eu vou ter asma? Porque naquela época, 50 anos, eu era uma pessoa velhinha, gente. Hoje em dia, eu já vou fazer 60 anos agora, né? Então, já faz 10 anos essa história. Então, antigamente, quem tinha 50 anos tá velhinho, caduca mesmo. E aí eu ficava pensando, como é que vai ser? Será que eu vou morrer de asma? Não sei o quê. E aí, quando a gente estava com 49 anos, em dezembro, a gente faz 50 em maio. No final do ano, a Rose chegou e disse, nós vamos passar os nossos 50 anos em Fátima. E eu também pensava, se eu for em Fátima, eu vou ficar curada da asma. Eu pensava nisso há muitos anos, né? E aí, quando a gente foi em maio, o 12 de maio, em Fátima, para a gente ver a vigília, e o 13 de maio, né? A gente estava lá. E aí, quando foi em janeiro, ou poucos meses antes, acho que uns 15 dias antes da gente viajar, ela disse que a Jéssica também ia. E foi a nossa primeira viagem como uma NTPS, que a gente nem sabia, né? A gente fez um turismo religioso. E quando chegou em Fátima, uma coisa também que eu sempre levei para mim foi, e eu digo até isso nas lives, para as pessoas oferecerem o sacrifício que está passando, que isso minimiza muito o seu sofrimento. Então, quando eu recebi também o diagnóstico de CA, uma das coisas que eu disse foi, Deus seja louvado, muito mais troféu Deus. E que o Senhor recebe todo o sofrimento que eu vou passar pela conversão da minha família. Desculpa. E pela expiação dos meus pecados, né? E dos pecados do mundo inteiro. Então era muito importante para mim eu aceitar esse sofrimento que ia vir. Uma coisa também que eu fiz foi pedir para o meu anjo da guarda e lá no futuro dar um jeito nessa história, né? Essa tempestade que eu ia passar. Então, quando eu tinha asma, nessa virada lá, no dia lá do mar, né, que estava na praia, do amor de Deus, eu disse que ia oferecer todo o sofrimento que eu passasse pela asma, pela conversão da humanidade. Então, era por isso também que eu ficava muito quieta quando eu tinha asma. Eu só me manifestava mais quando o negócio estava bem sério. E quando eu cheguei em Fátima, eu fiquei perguntando assim, poxa, e qual o sofrimento que eu vou ter agora? Né? Se eu deixar de ter asma, qual o sofrimento que eu vou ter para oferecer?
E aí eu não quis ficar curada, né? Então eu não pedi lá em Fátima para ficar curada. E aí nós fomos, Rosa também marcou para a gente ir para Paris, lá na Medalha Milagrosa. Quando nós chegamos na Medalha Milagrosa, eu conto aqui para vocês que eu pensava que Medalha Milagrosa era um amuleto, era um negócio que o povo tinha inventado. Eu não sabia de jeito nenhum da história da Medalha Milagrosa 10 anos atrás. E aí, quando a gente estava na capela esperando, porque tinha os horários para abrir, a gente passou acho que mais de 1 hora esperando para a capela abrir, e veio uma brasileira e contou toda a história da Medalha Milagrosa. Principalmente aquela história dos anéis, né, que não se iluminam porque você não pede a graça. E Nossa Senhora só fica com os anéis iluminados quando você pede a graça e ela vai dar. E aquilo me mexeu muito. E aí eu fiquei encantada. E eu fui procurar, sabe, quando eu cheguei no Brasil, e logo lá na viagem, eu procurei saber toda a história, né, de Santa Catarina Labouré, né, da história da Medalha. Eu fiquei encantada com essa história. Quando a gente entrou na capela, gente, aquela capela se vocês puderem ter a graça de um dia e ver, é magnífica, é uma energia assim. Quando você olha para aquela imagem de Nossa Senhora, gente, não tem luz lá saindo, mas você vê as luzes saindo. É um negócio assim esplêndido, divino, maravilhoso. É esplêndido a sensação. Quando eu olhei para aquela Nossa Senhora, e aí eu disse: ô mãe, você quer que eu peça para ficar curado, para esses seus raios ficarem iluminados? Pois eu vou pedir para eu ficar curada da asma. E nessa época a asma era severíssima. Eu tinha ido com uma bombinha que eu usava e só tinha 5 doses. E aí era dia 15 de maio. A gente chegava no Brasil dia 21 de maio. Aí eu tenho 5 dias, dia 20 eu não vou ter mais. Só podia comprar no Brasil? Só podia comprar no Brasil, né? Aí como é que eu vou viver só com 1 dose por dia? Eu tomava 2. Aí vamos aguentar, né? E aí eu pedi para ficar curada da asma. Ponto. E voltamos para o Brasil no dia 21. Dia 20 a gente recebe salário. Dia 21 minha conta estava estourada. Eu não comprei a bomba, né? A bombinha. Vitor, pega ali a bombinha. Tá debaixo dessa boleira, eu acho. Não, tá na bancada. E eu tinha essa bombinha, tinha 5 doses, né? Aí eu chego no Brasil dia 21 e minha conta estourada, eu não comprei a bomba. Por que eu não comprei a bomba? Eu nem me toquei. Essa bombinha aqui. Agora é mais moderna, porque antigamente não era essa assim. Aqui, essa aqui. Antigamente. Que você fazia... Não, essa aqui, há mais de 10 anos eu tomo assim. Quem me indicou foi o Padre Marcos, quando ele estava na Itália fazendo doutorado, e ele descobriu essa bomba, e ele passou para mim, para ver se não tinha no Brasil. Não tinha. Aí o Marcos mandava por quem vinha para cá, porque lá ele comprava, parece que por 2 euros, uma coisa assim, e ele mandava umas 10 para mim. Isso resolveu muito minha qualidade de vida, né, com essa bombinha. E aí, depois chegou no Brasil. E aí, por que eu não tinha tomado? Por que eu não tinha comprado a bomba? Porque eu não tinha tomado as doses. E eu nem me toquei. Não tinha achado necessário. Não tinha tido falta adiada, é? Gente, quando a gente está doente, a gente se lembra de tomar remédio quando a gente está doente. Quando a gente vai melhorando, a gente não toma mais. Todo mundo é assim, né? A não ser que esteja com uma doença dessa, que aí você é obrigado a tomar, porque você não quer que volte.
E aí deu 15 de junho, 15 de julho, 15 de agosto, 14 de agosto, gente, amanhã vai fazer 3 meses, 4, junho, julho, agosto. Vai fazer 3 meses que a gente foi em Paris, na Medalha Milagrosa. Acho que em 15 de agosto, é feriado aqui em Fortaleza, porque é a padroeira, né? Nossa Senhora da Assunção. Vou para a missa amanhã, na mesma hora. Gente, eu taquei o grito aqui. E os meninos, que foi, mãe? Aí, eu fiquei curada da asma. Ai, que, mãe? Eu fiquei curada da asma. Porque eu não podia deixar um dia de tomar a medicação. E eu estava com 3 meses que não tomava. Aí eu me lembrei, né? Que foi lá na Medalha Milagrosa que eu pedi a graça, né? E aí eu tinha alcançado a graça, não tinha nem me tocado que eu tinha alcançado a graça. Aí eu não tive mais asma, né? E aí eu, poxa, que vida. Aí eu não comprei mais a bomba, não tinha mais a bomba. Eu voltei a tomar, né? Eu comprava ainda porque se viesse alguma falta de ar, alguma coisa assim, e aí eu usava. E agora eu usei muito, porque uma das medicações me causou um problema respiratório muito sério. A bomba resolvia, eu tomava a bomba para ver se ela melhorava. Enquanto a gente não tirou essa medicação, eu não fiquei boa, né? Tanto é que eu estava distante das lives. Mas assim, eu não tomei mais medicação, eu podia fazer tudo. Então eu fiquei curada da asma. Na pandemia, eu tive a doença, né, que estragou um pouco o meu pulmão. E aí o pessoal, às vezes, na live, eles dizem assim, Márcia, tá com asma? Gente, eu não tenho mais asma. Mas tá com a voz puxando, né? Mas foi sequela, né, daquela doença lá da pandemia. Márcia, você gostaria de falar mais alguma coisa? Bem, o que eu gostaria de falar é que vocês confiem nas promessas de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Ele sempre está olhando por nós, em todos os momentos, né? Ele sempre está com a sua mão a nos abençoar, através de seu Filho Jesus Cristo, né? Através da Eucaristia, pela sua mãe, Maria Santíssima, que sempre está nos dando colo, pelo seu amado Filho São José, que é o nosso protetor da nossa igreja, de todos nós, né, nos ensinando como devemos nos comportar, principalmente, né, os pais, né, os homens, como se deve comportar, o exemplo de São José. Que vocês olhem para esse Jesus, Maria e José, a Sagrada Família, né, que Deus Pai Todo-Poderoso sempre vai estar lhe abençoar, principalmente nos momentos difíceis. Que vocês não caiam, né? Não se esqueçam disso. Se um dia você cair, se um dia você tiver um problema sério, se você estiver passando por um problema sério, confie em Deus. Confie em Deus, porque tudo passa, menos as palavras de Deus. E Deus sofreu muito mais para nos salvar. Então, qualquer sofrimento que a gente passa aqui na Terra ainda é o mínimo, né? E que graças a Deus que a gente passa aqui na Terra, né? Que a gente quer ganhar a morada celeste. E os sofrimentos que estão aqui servem para também purificar nossa alma. É isso. Obrigada a todos que assistiram até aqui este episódio com a Márcia. Muito obrigado, Márcia. Que Deus abençoe você, a sua família, com muitas graças, muita saúde. Você, a Rosa, o Vitor, a Jéssica, o Leandro, todos vocês do NTPS, a sua família. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Vera. Que Deus abençoe vocês também do Momento Católico cada vez mais. E foi uma maravilha poder participar deste Momento Católico. Obrigada. Obrigada.